E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu não gosto de fazer vídeos com muitos assuntos de uma vez só, porque eu acho que no final das contas não falo direito de nenhum deles, ou o torcedor que quer ver aquele assunto às vezes não quer ver os outros também. Quero ficar forçando as pessoas a verem vídeos sobre outros assuntos. Mas não teve jeito. Porque no final das contas, no intervalo aí de uma hora, talvez, 3 notícias aí bombaram, e logo depois, né, que eu tinha participado do bate-bola na ESPN. Então, teve a confirmação da demissão do Domi no Flamengo, da contratação do Alain Emperer pelo Palmeiras e da saída do Kudê do Internacional. Então essas 3 notícias vieram quase de uma vez só, então vou fazer um vídeo só para falar das 3 coisas, porque se eu fosse falar cada uma delas num vídeo, como é bom dar um intervalo de tempo entre um vídeo e outro, fatalmente eu publicaria um dos vídeos hoje à tarde, um à noite e outro talvez só amanhã de manhã. Então assim eu consigo falar rápido dos 3, tá? Vamos começar falando do Alain, porque no final das contas eu sou torcedor do Verona na Itália, e quando a contratação do Alain foi anunciada, e foi uma contratação surpreendente, um monte de gente começou a me mandar mensagem falando: quem é esse cara? Fala do Alain, e aí, vai ajudar o Palmeiras? Não vai? O que podemos achar dele? Então aí vai, que eu acho do Alain, falando ali muito como quem acompanha muito o Verona. É uma boa contratação, achei interessante. Não é um jogador que vai chegar para ser titular absoluto e resolver o problema do Palmeiras. Inclusive, eu nem duvido que ele seja reserva, tá? Porque é bem provável, é bem possível, provável é um grau além. Acho possível que ele seja reserva do Palmeiras, pelo menos em princípio. Tá? Se o Palmeiras seguir a formação de hoje, que com o Luan e o Gustavo Gomes na zaga. O Alain, ele começou em Minas Gerais, né? Acho que passou pela base do Atlético Mineiro, e ainda como jogador de base, ele foi observado ali pela Fiorentina e foi jogar na Itália, ainda adolescente. Ele tem dupla cidadania. E ele fez a carreira inteira dele na Itália, sobretudo em clubes pequenos da Itália, até que foi parar no Verona há 2 temporadas, quando o Verona estava na Série B. Ele faz uma boa temporada na Série B do Verona e o Verona acaba subindo. Não foi uma promoção muito espetacular, o Verona não tinha um time muito bom, mas acabou conseguindo subir. Na temporada passada, né, 2019 e 2020, ele fica na reserva, né, o Ivan Juric, o técnico croata, assume o Verona, e ele fica na reserva, e nesta temporada também. Agora, ele não é aquele reservão. Ele é um reserva, mas ele joga com alguma frequência. É um jogador que está no rodízio do time, tá? Sobretudo na atual temporada, ele tem entrado mais, pelo menos proporcionalmente, né, do que entrou na temporada passada. Ele tem jogado como titular em algumas vezes dentro do rodízio da formação defensiva do Verona. Então é um jogador que, assim, ele é um jogador que é reserva do Verona, às vezes titular, tudo. Não é um jogador ali brilhante ali para ser o titular da zaga de um time grande do futebol brasileiro. Não. Mas ele pode ser útil sim. Né? Ele tem algumas características que podem se encaixar muito bem no que o Palmeiras quer, sobretudo com o Abelinho, né? O Abel Ferreira. Ele é um zagueiro que tem um porte físico razoável, ele é forte fisicamente, não é tão alto, mas ele é forte fisicamente, então tem uma imposição física. Ele não é muito rápido, mas ele também não chega a ser aquele zagueiro pesadão, assim, né? Ele só não é um velocista, assim, mas é um zagueiro que às vezes consegue se antecipar na jogada, tudo, consegue fazer uma cobertura. E principalmente, acho que é o que é mais interessante, ele joga bem com o pé, ele tem uma perna esquerda boa, inclusive fazendo alguns passes até um pouco longos, e ele joga no Verona já há 2 temporadas num esquema com 3 zagueiros. Então, na possibilidade do Abelinho, e tem gente já cogitando muito isso, do Palmeiras ter uma opção de tática com 3 zagueiros, ele pode se encaixar bem. E daí ele até seria titular, né? Porque daí você precisaria de um terceiro zagueiro ali para completar. Quando ele joga no Verona, ele joga numa zaga de 3. E ele joga como zagueiro esquerdo. Pensando que tem o zagueiro direito, o zagueiro central e o zagueiro esquerdo. Ele joga como zagueiro esquerdo nessa formação de 3 zagueiros do Verona. Ele é canhoto, ele sabe sair jogando assim... se precisar de um passe em profundidade, um toque ali com uma marcação-pressão, ele sabe se virar, e ele pode jogar nessa posição como um zagueiro esquerdo. Então, se o Abel Ferreira quiser montar o Palmeiras com 3 zagueiros,
ele pode fazer esse papel. E daí ele pode fazer esse papel de duas formas. 3 zagueiros mesmo, né? Daí joga num 3-4-3, 3-4-2-1, 3-5-2, qualquer formação ali. Ele fica como zagueiro esquerdo, e daí o Vinha ou o Gustavo Scarpa ficam como meia esquerda, um meia aberto pelo lado, para fazer jogadas. Ele também pode jogar numa formação em que ele, na verdade, fica como lateral esquerdo, mas um lateral que não sai, que não avança, mas aí ele permite que o lateral direito suba muito. Então, quando o time não tem a bola, é 4 na defesa. Quando o time tem a bola, fica com 3 na defesa, porque o direito sobe como um ala e o lateral esquerdo fica como um zagueiro esquerdo numa linha de 3 lá atrás. Quando o time tem a bola. Ele pode fazer isso. Ou então, ele pode até entrar como lateral esquerdo mesmo, um lateral esquerdo defensivo, numa eventual formação em que tenha à frente dele, por exemplo, ou o Scarpa ou o Vinha, que são jogadores. O Scarpa é um meia, né, um meia, e o Vinha é um lateral, mas é um lateral que vai bem na frente. Então, se o Abel quiser soltar o Vinha mais pela esquerda, mas não quiser deixar o lado desprotegido, ele pode colocar, por exemplo, 2 linhas de 4, alguma coisa assim, daí pode ficar com o Alan de lateral esquerdo e o Vinha à frente dele como um meia aberto, por exemplo, é uma possibilidade. Tá? Então o Alan, ele pode ser tanto esse zagueiro esquerdo numa linha de 3, o lateral esquerdo, ele não joga como lateral esquerdo, mas assim, eu acho bem possível que ele se adapte bem à posição, porque no futebol italiano muito zagueiro de lado de campo, né, numa zaga de 3, numa linha de 3 na defesa, muito zagueiro direito ou zagueiro esquerdo se adapta bem à função de lateral. Então eu imagino que o Alan se adapte a essa função se for exigido. Como uma opção, não como titular absoluto, tá? Daí, sei lá, o Vinha foi convocado, alguém tá suspenso, machucado, determinado naquele jogo você quer fazer uma formação diferente. É uma opção. Ele também pode ser um zagueiro ali no lugar do Gustavo Gomes, por exemplo, quando o Gustavo Gomes for convocado, alguma coisa assim. Então ele é um jogador que vai te dar muita opção defensiva. Então eu acho que ali é uma contratação interessante do Palmeiras. Mas não é um jogador que teoricamente vem para resolver a vida do Palmeiras, tá? Vamos lá. Agora, demissão do Domi. Eu até falei no bate-bola que eu não demitiria o Domenech Torrent, apenas numa condição que eu demitiria: se eu fosse dirigente do Flamengo e tivesse convicção absoluta de quem é o nome certo para substituí-lo. Tá? Porque daí você já sabe, não, eu vou tirar esse cara aqui, mas eu tenho certeza que, não, mas assim, a gente já sabe que vai botar esse cara aqui, que vai consertar, vai arrumar ali o time, vai fazer o time encontrar o seu rumo, e vamos lá. Se for para demitir sem saber o que vai fazer, aí eu não faria. Tá? Porque o trabalho do Domi claramente estava com problemas, mas teve momentos. Né? Teve momentos em que, por exemplo, ele mostrou uma capacidade boa de achar o time quando ficou com vários desfalques, inclusive aproveitando os garotos. Ele conseguiu ir bem aí. O ataque até tem funcionado. Os jogadores individualmente nem tanto, mas ele até conseguiu, por exemplo, fazer o Pedro jogar. O Vitinho teve seus momentos ali, tudo. Mas eu acho que dava para apostar numa continuidade de trabalho. E a gente já viu, por exemplo, no caso do Fernando Diniz, que é um trabalho que teve momentos de baixa muito grande. Ele acabou mantido e agora está vivendo um bom momento no São Paulo, fazendo uma campanha interessante. Então acho que o Domi poderia ter chance de ficar sim. Mas é inegável que tinha problemas. E problemas sérios. A defesa é um. E a defesa não é só a linha defensiva. Até acho que o Domi deveria pensar melhor na situação do Gustavo Henrique, que é um zagueiro lento e pesado. E para jogar com uma linha adiantada, ele fica muito exposto. Daí ele precisaria de uma marcação de meio de campo e de ataque que funcionasse muito bem para recuperar rápido a bola, para sufocar o adversário e não deixar o adversário pensar o jogo e explorar a bola em velocidade. O Flamengo não tem marcado saída de bola. Eu não sei se o Domi não tem orientado direito, se ele perdeu a mão do elenco, então os jogadores estão largando mão de se esforçar por ele, ou se simplesmente ele não tem sabido montar aquilo, não sabe como orientar, não sabe fazer uma leitura de como posicionar o jogador, ou de como orientar quem vai pegar quem para uma saída de bola, como será esse combate imediato na transição. De qualquer forma, o Flamengo fica muito exposto. Quando os times conseguem achar jogadas em velocidade nas costas da defesa do Flamengo, é uma festa.
É por isso que alguns jogos o Flamengo toma muito gol e muitas vezes com times que saíram em velocidade contra o Flamengo. Então eu entendo que o time tenha problemas e eu entendo a torcida tá incomodada com duas derrotas, com duas goleadas seguidas pelo Campeonato Brasileiro e falar, não dá mais, tem que demitir esse cara. Eu entendo, eu não faria isso, mas eu entendo. E eu faria só numa condição, ter o nome certo. Estão falando aí no Rogério Ceni. Quando eu tô gravando esse vídeo, isso aí não é só uma especulação, não sei. Falaram só que o Flamengo vai consultar o Rogério Ceni sobre a eventual saída dele. Então vamos ver. Aparentemente até existe um certo consenso entre os dirigentes do Flamengo em torno do nome do Rogério Ceni. Isso é positivo. É positivo porque pelo menos a demissão foi feita sendo que as frentes políticas lá do Flamengo têm um nome único para ir buscar. Menos mal. Pode ser que dê errado, pode ser que o Rogério Ceni não aceite e que ele prefira ficar no Fortaleza. De qualquer forma, pelo menos essa atitude foi tomada tendo um nome de consenso. Não adiantava nada chegar, tomar essa decisão e depois sair caçando técnico por aí. Porque daí já tem muita coisa acontecendo, tem jogo com São Paulo na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro está começando a entrar num momento mais delicado, tudo. Ficar correndo atrás de técnico agora, assim, não seria o ideal para um time que ainda está na briga pelos campeonatos. Isso assim, eu não demitiria em princípio, mas até acho que o Flamengo, se está realmente unido em ir atrás do Rogério Ceni, então tem uma justificativa. Você tem a ideia de quem seria o substituto ideal para isso, então está indo atrás desse cara. Beleza. Vamos ver se o Flamengo vai quebrar a cara ou não, mas pelo menos o Flamengo não fez isso só na empolgação. Tá? Só no calor do momento, assim, o sangue subiu por causa da goleada ali e foi. Agora, a passagem do Domi no Flamengo acaba não sendo bem sucedida, e eu acho que o maior problema, na verdade, não foram nem as goleadas, que elas poderiam até acontecer, assim, mas ele, em momentos importantes, pareceu não conseguir mobilizar o elenco como talvez ele precisasse. Né, para impor o estilo de jogo dele, a filosofia lá do jogo de posição, que era uma mudança razoável em relação ao que fazia o Jorge Jesus. Muito flamenguista na época não quis acreditar nisso, mas é uma mudança de filosofia razoável, então ele precisaria mobilizar os jogadores como o Jorge Jesus conseguiu mobilizar quando ele assumiu. Acho que aí está o grande problema do Domi. Ele não conseguiu criar essa mobilização. Não significa nem que os jogadores estejam jogando de má vontade, jogando mal de propósito, entregando. Não significa isso, mas significa às vezes que eles não têm a intensidade, a dedicação ou a concentração durante o jogo que talvez fosse exigido ali para uma mudança como essa, porque talvez não estejam confiando completamente ali no treinador ou estejam, sei lá, não entendendo a mensagem corretamente, alguma coisa assim, tá? A saída do Kudê, que eu acho que essa é a maior absurda de todas, né? Eu já elogiei bastante o trabalho do Kudê aqui, acho que ele vinha fazendo um ótimo trabalho no Inter, um pecado de não ganhar Grenais, mas vinha fazendo um trabalho muito bom, e um trabalho claramente limitado pelo elenco do Inter, né, que é o elenco que dá poucas opções. O que o Kudê acho que poderia fazer melhor era ter usado um pouco melhor a base. Isso eu acho que ele poderia ter melhorado sim. Mas, fora isso, acho que ele vinha muito bem. Agora, o trabalho dele era minado loucamente desde o começo, né? Então, ali tem parte da imprensa gaúcha, principalmente, tem uma tropa de influenciadores, sobretudo em redes sociais, ligados ao Inter, que fica lá minando o trabalho dele, fica atiçando o dirigente, fica atiçando o torcedor, contestando tudo, questionando demais algumas ideias do Kudê, quando o time claramente não joga bem todo o jogo, mas é um time que vem no momento positivo, e a situação acho que ficou insustentável para o Kudê, que no meio do ano até rejeita uma proposta do Celta, acreditando ali ainda no trabalho. Agora vem uma outra proposta do Celta, e daí talvez ele tenha balançado. Ainda nem está confirmado, pelo menos no momento que estou gravando, que ele vai para o Celta. Né? Mas no final das contas ele acabou conversando com a diretoria do Inter e chegaram ali à conclusão que o trabalho tinha que terminar. Né? Acho que foi uma perda imensa para o Inter, imensa. O Kudê era um técnico que
tinha até o estilo de jogo dele, acho que encaixava demais com a ideia do Inter. Agora, era um trabalho que precisava de tempo. Tempo para o time se encontrar e tempo, talvez, até para esse elenco ir se reforçando mais. Esse elenco tem as suas limitações aí para 2020, talvez para 2021 conseguisse chegar mais um outro jogador, de repente algum jogador da base se destacasse mais, tudo, e de repente o Inter ficava com um time mais parecido com o que o Kudê imagina. Acabou não acontecendo. Ele acaba saindo aí com o trabalho pela metade, e acho que a culpa não é dele, ainda que ele tenha pedido para sair assim, a partir de um convite de fora. O ambiente de trabalho que estavam deixando para ele lá no Inter não era também nada bom, né? E isso não pode ser ignorado. O trabalho dele estava sendo minado e daí ele diz não para a proposta para daqui 1,5 ser demitido, entendeu? Então assim, eu não contesto. E no momento a diretoria atual deu um respaldo definitivo para ele, né? E também o Inter vai estar num processo eleitoral, as outras chapas que estão concorrendo também não deram respaldo para ele, e daí ele fica naquela ali, né? Pô, os caras parecem que não acreditam em mim, ficar rejeitando proposta de ir para a Europa, porque quero fazer um trabalho de longo prazo e daí não acontece. Então acho que o Kudê, eu entendo o lado dele, entendeu? De ter saído. Acho uma pena. Torcedor do Inter, acho que tem bons motivos para estar chateado, porque era uma oportunidade de ouro. Estão falando aí no Abel Braga. Vamos ver. O noticiário está se desenvolvendo todo agora, né? Então tudo isso acabou de acontecer. Estou gravando isso aqui na segunda tarde. Estão falando no Abel Braga desde hoje de manhã. Eu realmente não acho uma boa ideia. O Abel Braga é um técnico histórico do Inter. Levou o Inter aos principais títulos de sua história, tudo. Mas já foi o momento dele, né? E isso já está claro, aliás, né? Já está claro aí pela passagem no Fluminense, depois da passagem no Flamengo e depois da passagem no Vasco, né? O momento da Abel já passou, já foi. Técnico histórico, teve sua importância, tudo. Não agora, ainda mais para um time com as ambições que o Inter tem, né? Acho que não é uma boa. O Inter teria que dar uma fuçada melhor no mercado para ver técnicos que encaixassem melhor com a proposta do jogo que o time tem neste momento, né? Tem que ter isso em mente, né? O Abel não vinha fazendo isso. O Abel vinha sendo um técnico bem conservador, que ousava muito pouco, enfiava um monte de volante ali no time, não saía para o jogo e assim, não tentava criar uma situação diferente. Não acho que vá acabar produzindo algo muito útil, muito produtivo ali para o Inter, como continuidade do trabalho que vinha ocorrendo, tá bom? Mas é isso, então, se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau, tchau.